Boa noite, Matilha. Meu nome é Jair. Essa história aconteceu com meu avô. Ele faleceu em 2010 e sempre que eu ia visitá-lo, ele me contava ela. Dava para ver nos seus olhos o quão mexia com ele o acontecido nesse dia. Bom, na época meu avô teria uns 40 e poucos anos. Meu pai era um rapaz e já tinha mudado de casa, pois meu avô e minha avó moravam bem afastados da cidade. O meu pai, como se diz antigamente, arrumou um rabo de saia e foi morar na cidade, pois lá ficaria mais perto para ele namorar e trabalhar também. Então, meu avô e minha avó moravam sozinhos lá. Meu avô plantava de tudo, milho, verduras, criava porcos, tinha algumas cabeças de gado. Não era muito, mas já dava para se virar. A vida no sítio era muito tranquila, nunca tinham visto nada de estranho. Até essa noite. Meu avô recolheu alguns animais, já estava quase escuro, mas dava para ver ainda. Ele escutou uma agitação no chiqueiro dos porcos, então fez a volta por trás do chiqueiro e percebeu que uma das porcas estavam ganhando filhotinho. Ele ficou alguns minutos ali parado, acompanhando o processo até o último nascer. Meu avô já ia retornando para casa, mas ouviu alguns movimentos no mato ali perto e foi até lá. Ele não sabe explicar direito, mas no momento que ele se aproximou, a tal criatura que estava ali fugiu muito rápido, mata adentro, na mesma hora. Segundo ele, deu um cheiro muito forte no lugar que lhe causou náuseas. Meu avô retornou para casa com dúvida de que animal seria aquilo, mas tinha certeza que voltaria. Então, se chegando em casa, falou para minha avó: mulher, fecha bem a casa, pois tem um animal rodeando o chiqueiro dos porcos. Como a porca ganhou filhote, creio que é por isso. Não sei que bicho é, mas vou fazer uma emboscada para ele e matá-lo. Na hora minha avó respondeu: olha, homem, nunca teve animal nenhum aqui. Nós moramos há tanto tempo nesse lugar. Minha intuição não é boa, então se cuida, leva a espingarda de caça e não pense muito e atire para matar. Concordando com a cabeça, então pegou a espingarda, largou alguns cartuchos no bolso, pôs seu facão na cintura e subiu num pé de goiaba que tinha perto do chiqueiro. Ele ficou umas 2 horas lá em cima e quando estava quase desistindo, ouviu os porcos se agitarem de novo. Ficou atento, olhando para todos os lados, mas nada aconteceu. Passando alguns minutos, escutou gritos e barulhos de batidas muito fortes. Meu avô desceu rápido da goiabeira e voltou correndo em direção à casa. Quando chegou na porta, sentiu aquele mesmo cheiro que ele havia sentido mais cedo. Percebeu também que tinha marcas de gás muito fundas na porta. E no abrir a porta deu de cara com a minha avó. Ela tremia muito, estava com muito medo. Então meu avô percebeu que essa criatura era muito inteligente. Sabia o tempo todo que meu avô estava à tocaia. Esperou o momento certo para tentar pegar minha avó, que estava sozinha na casa. Nessa noite ninguém dormiu. Os animais do sítio passaram a noite agitados. No dia seguinte, meu avô foi ver o estrago. A porca e os porquinhos recém-nascidos estavam no chão do chiqueiro, em pedaços. O resto se alastrava o mato adentro. Muito nervoso, meu avô voltou para casa, arrumou as coisas da minha avó e levou ela até a casa dos seus pais, no caso meus bisavós. Botou ela na carroça e foram. Chegando lá, meu avô contou o ocorrido para seu sogro. Então ele falou: você fez o certo, mas agora você vai voltar ou vai ficar aqui? Meu avô então disse: eu não posso deixar os animais sozinhos, preciso matar.
seja lá o que for isso. Meu bisavô concordou, mas não poderia ajudá-la porque já estava meio velho e doente. Então, meu avô pegou sua carroça e voltou para o sítio. Se armou bem e por volta de umas 7 horas da noite, ele se trancou em casa. Já era umas 10 horas e ele cochilava na cadeira, quando escutou um berro, grito, não sabe falar o certo o que era aquilo, mas deu um calafrio na espinha. Ele sentiu muito medo. Nesse momento, os animais começaram novamente a se agitar. Meu avô saiu de casa com muita cautela e sentiu o cheiro forte novamente, e por fim pôde ver a criatura de pé, do lado do chiqueiro. Segundo meu avô, o bicho era medonho. O focinho parecia de porco, mas a cara deformada. Um bicho magro, não sabe certo se era guampa ou orelha, fixa para cima. Os olhos eram vermelhos, os dentes ficavam à mostra. Não era um animal muito alto, mas parecia ter vindo direto do inferno. Meu avô, sem pensar muito, atirou e acertou em cheio na criatura. Ela saiu correndo, fazendo sons de dor, e sumiu mata dentro. Atirou mais algumas vezes, mas ele acha que acertou só o primeiro tiro. Meu avô voltou para dentro de casa e não viu mais nada naquela noite. No dia seguinte, logo cedo, arrumou algumas coisas e foi para casa do seu sogro. Botou o sítio e os animais à venda. Logo conseguiu vender, pois o lugar era muito bonito. Alguns sitiantes locais já haviam feito algumas propostas para meu avô. No final, eles se mudaram para a cidade, compraram uma casinha e com o tempo foram arrumando. É aonde hoje meu pai ainda mora lá com a minha mãe, pois herdou por ser filho único. E a criatura meu avô nunca mais ouviu falar. O pessoal que comprou o sítio nunca comentaram nada. Meu avô não sabe se matou ou não. Também não sabe direito que bicho era, mas garante que não é desse mundo. Ele gostava muito de caçar, pescar e andar a cavalo nos campos. Mas depois disso, meu avô não saía mais de casa à noite. Temia o escuro e não entrava em matas, nem à noite, nem de dia. Beleza, galera. Esse é o terceiro relato do canal Matilha Lupina. Foi contado pelo nosso amigo Jair, história que aconteceu com seu avô. Se você tiver algum relato como esse, mande para nós, que contaremos aqui no canal. O e-mail ficará na descrição do vídeo. E não esqueça de se inscrever, dar um joinha e ativar o sininho. Valeu, Matilha. Até breve.